Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos de volta mais uma vez, pela grande bondade de Deus, para juntos iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando aqui o terceiro trimestre, de 2023, estudando aqui a revista de adultos da editora Betel, que traz por tema nesse terceiro trimestre profetas menores do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista desse trimestre é o pastor Antônio Paulo Antunes, e a lição de hoje é a lição de número 1, que traz por título Mensagens Proféticas. Deus continua falando. O texto de referência, ou melhor dizendo, o texto áureo, está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade aplicada diz ainda: a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão nos dias atuais. Meus queridos irmãos, nós temos aqui os 3 objetivos da lição, e o primeiro deles é apresentar quem eram os profetas. Então, o primeiro ponto é conhecermos quem foram esses profetas, Segundo, mostrar os sucessores dos profetas. E, em terceiro, destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. Então, são 3 pontos importantíssimos que nós vamos estar estudando hoje com a graça de Deus e com o auxílio do Santo Espírito. Louvado seja Deus. O texto de referência está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16, que diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O verso 19 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui está a comprovação, através do texto bíblico, de que a profecia, ela não foi e jamais será produzida pela vontade humana. E se isso tem acontecido, é o que nós vamos ver na lição. Quando alguém chega dizendo que tem paz, que haverá regozijo, que haverá bênção, então o que se pode fazer antes de julgar o profeta é aguardar o cumprimento. Se essa profecia não se cumprir na íntegra, conforme foi dita, então esse profeta não falou por Deus. Deus não mandou esse profeta falar. E nós vemos, no decorrer do estudo do Antigo Testamento, nós vamos ver que muitas vezes homens se levantaram como profeta de Deus e profetizaram mentiras. E isso acontece ainda nos dias atuais. Pessoas pregando bênção, prosperidade e tantas coisas, quando na verdade Deus não mandou falar isso. E aí temos, por outro lado, a pessoa fica triste porque aquilo que foi prometido para ela, em nome de Deus, não se cumpriu, ela se frustra e, ao invés dela ficar nervosa ou com raiva, vamos dizer assim, do profeta falso, ela fica com raiva de Deus. Ela transfere essa frustração que ela tem, que ele teve, para Deus, como se Deus fosse culpado dela não receber
aquilo que ela tanto almejava. Então, irmãos, é preciso saber diferenciar a mão direita da esquerda, viu? Hoje nós temos aí, o Novo Testamento relata muito isso aí, né, sobre a questão dos falsos mestres, dos falsos pastores, né? Assim como no passado tinha aquele que profetizava o que Deus mandava e tinha aqueles que profetizavam aquilo que Deus não mandou, hoje também não é diferente. Por isso precisamos nos atentar a isso. Portanto, a nossa oração é para que Deus levante pessoas com coragem para anunciar a sua palavra. A profecia hoje, ela é a palavra de Deus, né? Quando você está pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra, você está profetizando, porque o que está escrito nas Escrituras é o que Deus ordenou que fosse falado. Então, eu, como pregador do Evangelho, eu não posso acrescentar e eu não posso diminuir aquilo que está escrito, pois para isso também existe um julgamento, né? Não podemos omitir e nem acrescentar nada do que está escrito. Temos que pregar a palavra de Deus como ela é, doa em quem doê-lo. Hoje a gente está vivendo uma época em que as pessoas elas estão se omitindo a falar em determinados textos, porque esse texto vai contra as mazelas que a gente está vivenciando nesse século XXI, né? E nós sabemos que a palavra de Deus tem que ser pregado. E o verdadeiro profeta não tem medo, né? Ele não pode se acovardar de falar contra o pecado, contra a imoralidade, contra a idolatria. Ele tem que ser fiel, mesmo que para isso ele perca a cabeça, né? Como, né, perdeu João Batista, foi decapitado, né? Porque falou a verdade, porque repreendeu, né, aquela situação, né, que estava vivendo ali, aquele rei, né, entre aspas, né, porque na verdade quem estava mandando ali mesmo, né, com toda a força era Pilatos. Mas, muito bem, vamos aqui ao ponto, a introdução que vem dizendo que neste trimestre, melhor dizendo, estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Então nós vemos aqui que nós vamos estar estudando aqui nesse trimestre, né, sobre os profetas menores, né, a sua mensagem, para quem foi dirigida e o que podemos tirar de aplicação prática para os dias que estamos vivendo. Então, eles foram levantados por Deus, né? Eles se tornaram instrumentos de Deus para anunciar a sua mensagem ao povo, não somente ao povo, mas aos reis. Nós vamos ver que, muitas vezes, esses profetas, eles atuaram como estadista, né? Orientando, né? Muitas vezes chamando atenção, corrigindo os atos do rei. Então, nós temos aqui essa instrução da parte de Deus por intermédio dos profetas e hoje não deve ser diferente. Nós estamos aqui, o Senhor nos comissionou, assim como aos primeiros, os apóstolos, né? Lá no Atos, para que eles dessem prosseguimento àquela obra que o Senhor tinha iniciado. E chegou aos nossos dias e, portanto, temos também a responsabilidade de levar avante esta mensagem profética. O primeiro ponto vem abordando acerca de quem eram os profetas. Então nós vemos aqui que um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Então veja que nenhum dos profetas daquele tempo eram superdotados, eram homens muitas vezes letrados, né? Pessoas preparadas, muitas vezes eram pessoas simples do povo, que Deus levantava com uma mensagem para que fosse entregue. E essa mensagem deveria ser entregue ao povo, ao rei, né? Na íntegra, da forma como Deus falou. É o que acontece nos dias atuais. Como já dissemos a princípio, eu não posso acrescentar e nem diminuir aquilo que Deus me mostra através da sua palavra. Eu não tenho que enfeitar o pavão. Eu tenho que entregar a palavra como ela é. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que mesmo com os avanços tecnológicos e a evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano enfrentados pelos profetas encontram-se presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. Então veja que é um ponto bastante objetivo quando a gente observa do ponto de vista da época. Na época dos profetas menores não existia o que existe hoje, né? Então houve uma evolução, né, em todas as áreas, não social, tecnológica, científicas e etc, etc. No entanto, os problemas que os profetas eles enfrentaram no seu tempo é o mesmo que enfrentamos hoje. Hoje as pessoas elas não dão muito valor à palavra de Deus, né? Muitas pessoas têm fechado seus ouvidos à voz do Senhor, mas não é porque essas pessoas muitas vezes não queiram ouvir que o evangelho tem que ser silenciado, que os pregadores têm que ficar mudo e parar de falar. Não, nós precisamos continuar pregando a palavra em tempo e fora de tempo, porque há um dia em que o Senhor vai se manifestar e todos nós compareceremos diante dele para prestar conta daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. Nós vemos aí em muitos lugares, irmãos, o mundo tem entrado dentro da igreja. Já não se tem mais um povo especial, zeloso de boas obras, no sentido da prática, da ética e etc. Mas nós temos que continuar como atalaia, nós temos que continuar na torre, tocando a buzina, mostrando o caminho que deve ser seguido, que deve ser andado. Por quê? Porque os dias são maus e um dia o Senhor vai voltar. Isso não resta nenhuma dúvida. Um outro ponto importante aqui é sobre a diversidade e unidade dos profetas. Vemos ainda que os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. Ou seja, o profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois sentiu-se muito isolado no cumprimento da missão, conforme está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 10 a 14. Os profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. Por exemplo, a música às vezes era usada para ajudar no trabalho profético, conforme está registrado em 1 Samuel, capítulo 10, do verso 5 a 6, e 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Também, outras vezes, sonhos e visões eram o fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. Jeremias, capítulo 23, 28 a 32. Então, veja que para tudo isso, irmãos, existe um discernimento espiritual, né? Então, no tempo dos profetas menores, assim como também nos tempos de hoje, existem muitas pessoas que andam sonhando por aí, né? Andam tendo aí umas revelações. E elas atribuem tanto esses sonhos como as revelações a uma mensagem de Deus clara e explícita para a igreja ou para um indivíduo, né, em particular. E nós precisamos ter cuidado, conforme alerta o profeta Jeremias, né? O Jeremias, nós não podemos, né, atribuir que sonhos e revelações, eles sejam da parte de Deus. Pode ser, mas pode também não ser, porque existe aí os falsos profetas, existe aí as meninices, né? Pessoas que se deixam influenciar e levar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele aconselha à igreja, ao povo de Deus, que quando, né, você está numa reunião e de repente alguém é levantado em profecia, é preciso que seja julgado, é preciso que haja um julgamento ali, né? Enquanto um ou dois falam, os outros estão julgando, porque todos podem profetizar segundo, né, o conselho de Paulo, mas não pode virar uma balbúrdia, não pode virar aquela coisa, né, que muitas vezes fica uma coisa incompreensível. Por um lado, Deus
falando que vai jogar alguém na cama, né? Que vai enfermar alguém. Por outro lado, outro dizendo que Deus vai levantar, que vai abençoar. Então não pode haver esse conflito, essa confusão. É por isso que Paulo está dizendo que enquanto alguns estão profetizando, os outros, né, devem estar ali, né, discernindo espiritualmente para ver se aquela mensagem que está sendo, né, pregada ou manifestada ali é da parte de Deus. Então, como acontecia no passado, acontece hoje. E aí temos aí Jeremias falando que nem sempre sonhos ou visões, né, é garantia de que, de fato, é uma mensagem da parte de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, né, porque os sonhos eram valorizados. Naquele tempo, os sonhos eram valorizados entre os assírios, egípcios, babilônios, como um meio de revelação divina, né, do Deus deles, porque eles não tinham o Deus verdadeiro que nós temos, né? Entretanto, na lei e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautela. O caráter dos falsos profetas baseava-se em mentiras e engano. Seu engano era aparente porque seu objetivo era levar o povo à idolatria com seus sonhos fantásticos, fazendo com que todos se esquecessem de Deus e seguissem a Baal. Então, o objetivo principal dos falsos profetas sempre foi desviar o povo de Deus para o mundo, para a idolatria, para a vaidade, para a corrupção, enfim. Então, é por isso que eles precisavam ser analisados com cautela. E aí o segredo houve uma profecia, então fique em silêncio, aguarda, marca o dia, marca a hora e espera o cumprimento. Porque se Deus falou, irmão, não vai cair uma vírgula por terra. Mas se Deus não falou, o tempo vai passar, os dias, os meses, os anos vão passar e nada daquilo que foi dito vai acontecer. Então a prova é que aquela pessoa, ela não falou por Deus e ela falou da sua própria emoção, né? Se podemos dizer assim, e isso não pode ser levado em conta. Essa pessoa não pode ser profeta. Até porque, irmãos, hoje não existe mais esse título de profeta, de profetisa, como existiu no passado, né? Não, depois que o Espírito Santo veio, irmãos, o Senhor pode usar qualquer vaso que esteja à disposição do Senhor e em plena comunhão com o Senhor. Deus não vai usar de qualquer maneira, Deus não coloca nada limpo em vasilha suja. Então, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, como foi no passado os homens de Deus, os profetas, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, em plena comunhão com o Espírito Santo. E eu quero dizer que isso não é fácil, tá certo, irmãos? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então, não é simplesmente sair por aí, como alguns costumam dizer, com a barriga cheia de feijão, né? E sair por aí abrindo a boca e prometendo bênção para um, para outro, prometendo o que não vai acontecer porque Deus não está autorizando mandar, não está autorizando e nem está mandando falar nada disso. E a gente tem visto aí muitas pessoas perdidas no mundo por conta de uma falsa profecia. Casamentos desmantelados, né? Pessoas separadas porque um dia acreditaram no falso profeta, na falsa profetisa, achando que Deus estava falando pela boca daquela pessoa. E, no entanto, era o inimigo. E o casamento que era para dar certo não deu, não está dando certo. E muitas coisas se perdeu e está dando errado, porque ao invés de buscar o Deus verdadeiro, buscaram nos profetas de Baal. Cuidado, porque essas coisas ainda existem no nosso tempo. O segundo ponto aqui são as características dos profetas. Esses profetas eram homens de Deus, instrumentos de Deus. Essas palavras, elas realçam a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Foi assim que a mulher sunamita se referiu ao profeta Eliseu. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, verso 9. Então veja,
E hoje existe aí uma polêmica muito grande, né? Concernente ao modo vivendes de um obreiro, de um servo de Deus, de alguém que representa o Senhor na terra. E nós vemos aqui que as características do profeta era de um homem de Deus. E, em outras palavras, realçava a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Ou seja, havia uma diferença no caráter, na ética, na maneira de viver, de se conduzir. Existia uma postura própria daquele que era o representante de Deus, ao ponto de que nós vemos aqui, no decorrer desse comentário, né, que a mulher, né, aquela sunamita, ela percebe, ela começa a observar Eliseu e ela diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha só, irmãos. E hoje, se a gente for trazer isso para os nossos dias, no sentido doutrinário, nós estamos aquém daquilo que foi no passado. E a gente precisa admitir, porque isso é verdade, né? Então, hoje, não dá para se distinguir praticamente o santo do profano. Está todo mundo junto e misturado. Não tem mais. Antigamente tinha. Aí surgiu aquela coisa de usos e costumes. E que isso foi debatido por muitos e muitos anos e ao ponto de muita gente interpretar isso como sendo doutrina bíblica. Na verdade, não é doutrina bíblica, né? Mas o que acontece é que hoje, nesse pós-modernidade, as coisas estão tão relativas que não dá mais para saber quem é e quem não é, porque está todo mundo no mesmo balaio. Não existe caráter, não existe postura, não existe diferença entre o santo e o profano, né? Muitas pessoas que hoje estão no seio da igreja, frequentando a igreja, e essas pessoas, elas estão vivendo muitas vezes e praticando coisas pior do que o ímpio, né? Dando nó em pingo d'água, se é que é possível dar nó em pingo d'água, porque já não existe mais o caráter cristão, já não existe mais a ética cristã, já não existe mais essa diferença. Então nós vemos aqui que pela postura de Eliseu, ele foi, né, capaz de ser identificado por aquela mulher, porque ela percebeu que aquele homem era diferente dos demais que ela conhecia ali no seu convívio social, ao ponto dela convencer o seu marido de construir um quarto, colocar ali uma mesa, uma cadeira, uma cama, né? Deixar tudo em ordem ali para quando ele passasse por aquela região, ele pudesse se hospedar ali. Quer dizer, houve o interesse daquela mulher de dar pousada para aquele profeta. Oxalá que nós possamos, irmãos, voltar, né, às raízes. Nós não precisamos, né, andar da forma como andamos há muitos anos atrás, que muitas vezes era obrigado. E o que acontece na prática é que nós sabemos, irmãos, pelas Escrituras, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, é o Espírito Santo. Mas por muitos e muitos anos, né, nós observamos, eu particularmente observei, que os pastores, os dirigentes, eles queriam fazer a vez do Espírito Santo. É através do ensino, é através da mensagem profética que se prega na palavra de Deus, e é através do convencimento do Espírito Santo que as atitudes, as situações são mudadas. Não adianta eu colocar uma RI em cima das pessoas e obrigá-las a andar desse jeito ou daquela forma, porque quem transforma é o Espírito Santo a partir do momento em que eu e você dê lugar ao Espírito Santo, realmente queiramos, né, uma mudança de vida, porque tem muita gente convencido, mas convertido nunca foi. E para que essas coisas aconteçam e para que se tenha esse gabarito que é apresentado aqui, né, em Eliseu, essa postura, isso não é uma coisa aleatória criada pela vontade do homem, mas é algo que vem inerente da parte de Deus pelo Espírito Santo. É Ele que vai convencer você daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que não é. E se você realmente quer estar no centro da vontade de Deus, você vai se deixando, né, ser moldado, lapidado pelo Espírito Santo e vai se moldando,
de acordo com a vontade de Deus, ao ponto de se tornar uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, conforme nós encontramos relatado aqui nas Escrituras. Por outro lado, o profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge ao seu controle nos acontecimentos do dia a dia. E por isso, sua palavra é de absoluta confiança, preocupação ética e social. As injustiças e violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Havia uma preocupação com o bem-estar social. Por exemplo, Moisés e Amós, conforme está registrado em Deuteronômio 24, 19 a 22, Levítico 19, verso 9 a 18, e Amós, capítulo 2, versículo 6 a 8 e capítulo 5, verso 11. Então nós vemos, irmãos, que a função do profeta era uma função espinhosa, porque ele não vinha trazendo apenas uma mensagem de paz, de harmonia, de gozo, de alegria. Muitas vezes ele tinha que trazer uma mensagem dura para o povo, principalmente quando ele estava diante das irresponsabilidades, né? Diante das injustiças, né? Sociais, né? Então eles tinham que falar, eles tinham que ser ríspidos nas suas prédicas, nas suas pregações, nas suas mensagens, porque Deus estava cobrando que esse tipo de coisa não poderia acontecer, né? Muitas vezes escravizando os próprios irmãos, muitas vezes tirando vantagem dos próprios irmãos, e tudo isso Deus aborrecia. Então, o profeta era levantado pelo Senhor para trazer uma mensagem de exortação para os reis, para os senhores, para aqueles que tinham poder aquisitivo maior, para que não viesse oprimir aqueles que eram mais desassistidos pela sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que após Moisés, conforme registra Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 e 19, nenhum profeta houve como Elias. O seu nome significa: o Senhor é o meu Deus. Elias falava de Deus bravamente em meio a todo o vácuo espiritual em que o reino do norte jazia nos dias de Acabe, Acasias e Jorão. Profeta por excelência, o seu ministério e o seu posicionamento contra o baalaísmo local alcançou os maiores círculos governamentais em Israel. Então nós vemos aqui, conhecemos muito bem a história, né, de que o profeta Elias teve um trabalho árduo, porque Jezabel e Acabe levaram o povo de Israel à idolatria, né, desacerbada, ali com aqueles profetas de Baal, de Aserá, enfim. Mas Elias conseguiu, na autoridade do Espírito Santo de Deus, fazer com que uma diferença existisse ali, quando destruiu todos aqueles profetas de Baal e provou de uma vez por todas que só o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, trazendo de volta o povo à comunhão e ao culto racional diante de Deus. Meus amados irmãos, a função de um profeta não é fácil, mas se ele for temente a Deus, se ele for fiel ao Senhor, Deus nunca vai desamparar. Embora o profeta Elias tenha passado por momentos de abandono, né, dentro do emocional dele, porque ele achava que só ele tinha ficado como profeta e que todos estavam mortos e que a vida dele estava em risco, né? Ou seja, ele estava correndo risco de morte porque Jezabel o ameaçou e com certeza ela cumpriria, né, o seu intento se não fosse a intervenção de Deus. Então, o profeta Elias, ele achou que não era melhor do que ninguém e, portanto, desejou a morte. No entanto, o Senhor fez com que ele cumprisse a sua missão, fazendo ainda algumas coisas para Deus de acordo com aquilo que Deus tinha determinado. Um outro ponto que nós temos aqui é o ponto acerca dos falsos profetas. Então nós vemos que a profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria e etc., conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 a 12. Também, nem todo que usava ou afirmava falar em nome de Deus eram
reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Algumas vezes, profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus ou a sua vontade, conforme a gente vê em Jeremias, no capítulo 23, do verso 9 a 40, e em Miqueias, capítulo 2, versos 6 a 11. Quando um profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18, 22. Jeremias enfatizou a mesma verdade. O profeta que profetizar a paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Jeremias 28 e verso 9. Então, nós vemos aqui, irmãos, a orientação bíblica. A palavra de Deus, ela é maravilhosa no sentido de que ela mostra a falha, ela mostra as mazelas, mas ela também mostra os meios pelos quais você pode não cair nessas arapucas. Então, o segredo é esse. Quando um profeta se levanta e fala uma profecia, então você vai ter que esperar o cumprimento dessa profecia. Se essa profecia não se cumprir, essa palavra que esse profeta falou, ela não veio da parte de Deus. Da mesma forma como Jeremias ele menciona aqui, se alguém se levanta dizendo que haverá paz, e essa paz realmente ela vem, então esse é o profeta que Deus enviou. Então ele pode ter credibilidade, porque ele falou em nome de Deus e a palavra que ele falou se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui as ferramentas. Nós não podemos sair acreditando cegamente no que alguém está dizendo, até sem conhecer quem essa pessoa é, né? Então precisamos tomar cuidado com isso, ok, meus queridos irmãos? Outra coisa importante aqui é que depois dos profetas menores, o texto aqui do comentário vai falar sobre os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. E aí nós vemos, nós vamos ao Novo Testamento e vemos no Novo Testamento a revelação de Deus quanto ao plano da salvação. Foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Dessa forma, conclui-se a revelação dada aos profetas no Antigo Testamento. Então, nós vemos que segue-se uma sequência, né? A palavra de Deus sendo escrita e tudo que foi revelado no Antigo Testamento se conclui ou se concretiza no Novo Testamento. Tudo que foi apontado através dos profetas acerca do Messias se cumpriu no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Através de quem Deus continuou a se revelar? Através dos profetas, dos homens de Deus. Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como os que havia em Jerusalém, Antioquia e Corinto, conforme está registrado em Atos 11, 27, 13, ou 1 Coríntios 14, 29. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvesse ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, capítulo 14, 29 a 32. Também, tais profetas estavam debaixo da autoridade apostólica, 1 Coríntios, capítulo 14, 37, e tinham que ser julgadas pelos demais, 1 Coríntios 14, 29. Os profetas cristãos da igreja local não deixaram nada escrito ao contrário dos apóstolos que foram inspirados para escrever o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 13, 2 Pedro 3, 16. E suas palavras deviam ser recebidas sem questionamento ou dúvidas, assim como acontecia com os profetas do Antigo Testamento, registrado em Gálatas, capítulo 1, verso de 8 a 9, e 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 37. O Senhor se envolveu ativamente na revelação de sua verdade aos apóstolos e profetas que escreveram. O autor da Bíblia é o próprio Deus, portanto, as Escrituras são verdadeiras em tudo o que afirmam e totalmente fidedigna. Veja que Pedro iguala as cartas de Paulo às outras Escrituras, mostrando que considerava as epístolas de Paulo como palavra de Deus. Então nós vemos aqui, diferente dos profetas do passado,
num sentido de que agora, através do Espírito Santo, após o derramamento do Espírito Santo, né, muitos irmãos, eles receberam o dom de profecia. E como orienta Paulo, e nós já frisamos aqui no início da aula, todos poderiam profetizar, um após o outro, ou cada um no seu tempo. Ou seja, não é possível que numa reunião onde tenha 20, 30 ou 50 pessoas, todos profetizem ao mesmo tempo, porque vai ficar uma coisa assim meio absurda, sem haver um verdadeiro entendimento. Então Paulo orienta, olha, todos podem profetizar, mas cada um na sua vez. E enquanto aquele está profetizando, os outros estão ali em silêncio, julgando, ouvindo e julgando se aquilo tem conformidade com a palavra de Deus. E mais outra coisa, aquele profeta, aquela profetisa, aquele irmão, aquela irmã que está profetizando, e as pessoas que estão ali julgando precisam entender qual é o significado daquela mensagem e aguardar o cumprimento dela, para que ela possa realmente ser colocada na posição de que Deus realmente falou por meio dela, trazendo uma mensagem, seja ela, né, de exortação, de consolo, enfim. Então, é preciso a gente ter esse discernimento espiritual. É preciso buscar os dons espirituais, que, aliás, também é um conselho de Paulo. E ele diz, buscai os melhores dons, para que a gente não seja enganado, porque, irmãos, preste atenção, hoje existem pessoas no nosso meio que estão sendo usados não pelo Espírito Santo, mas pelo inimigo. Eles estão falando aí umas línguas esquisitas e tentando enganar as pessoas, mostrando que aquilo ali são dons do Espírito Santo. Então, se não houver esse dom do discernimento, você vai acabar comendo gato por lebre. Então, é preciso vigiar, porque a coisa generalizou. Hoje, ao invés do Espírito Santo usar os vasos, as pessoas estão usando o Espírito Santo. E há uma facilidade tão grande de enrolar a língua e falar umas coisas estranhas que só Jesus na causa. Preciso ter muito cuidado com isso. Porque quando você vai analisar, né, o contexto dessa pessoa fora do ambiente de culto, ele é pior do que o infiel, é um verdadeiro ímpio. Mas lá dentro do contexto de culto, ele é o mais santo de todos. E uma coisa não justifica a outra. Nós vemos pelo que já falamos aqui acerca de Eliseu. A postura de Eliseu não era uma quando estava lá fora e outra quando ele estava, né, diante de Deus. Ele era uma coisa diante de Deus e era a mesma diante da sociedade, ao ponto de ser observado do contexto cotidiano, externo. E a gente tem visto o contrário. Então é preciso ter cuidado com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao ponto 3, para que a lição não fique muito longa. Vemos aqui no ponto 3, a mensagem profética. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre, conforme está registrado em Isaías, capítulo 40, verso 8. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernente ao presente e ao futuro. Então, essa era o teor da mensagem profética. Por outro lado, os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para a revelação divina, a forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, o Antigo Testamento. Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco e muitos dos salmos de Davi tem natureza profética. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse é quase todo composto de profecia. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro e Paulo, entre outros escritores apostólicos. Então nós vemos que os profetas eram a voz de Deus, né? Não somente no que diziam, mas também no que escreviam. E há vários livros ou vários textos bíblicos que registra o Senhor Deus ordenando que seus servos escrevessem, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 34, 27, Jeremias, capítulo 36, 28, Isaías, capítulo 8, verso 1, capítulo 30, verso 8, e Eclesiastes, capítulo 2, verso 2. Não há por que duvidar, portanto, que os profetas escreveram sim.
e o que escreveram era a palavra de Deus, assim como o que falaram era a palavra de Deus. Se o Antigo Testamento todo é um escrito profético, conforme o Novo Testamento confirma que é, conforme 2 Pedro, capítulo 1, 20, e se todo escrito profético provém de Deus, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a Bíblia é um livro profético. Ela não só dá conta do que já aconteceu, como ela dá conta do que está acontecendo e do que vai acontecer ainda no futuro. Então, a palavra de Deus, ela é um livro profético. E quando nós a lemos, quando nós estudamos as Escrituras, nós estamos nos inteirando de tudo aquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor ainda fará. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, nós temos aqui que os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Algumas vezes, aconselhamento ou confronto com reis e ou liderança do povo também faziam parte da missão dos profetas. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Vemos os exemplos, disso no ministério de Natã, de Isaías e de Eliseu. Portanto, como dissemos a princípio, a função do profeta não era simplesmente pregar para o povo, mas muitas vezes eles eram pessoas que levavam mensagens de exortação, muitas vezes de conselho ao rei, de orientação ao rei. Então eles atuavam também como estadista, E aí temos o caso de Natã, que foi uma pessoa muito próxima do rei Davi. Temos aí o caso aí de Eliseu, que também ele foi um homem de Deus que também esteve diante de reis, aconselhando, chamando atenção, exortando, e também do profeta Isaías. Por outro lado, nós temos aí que os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo do socialmente desassistido ou dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destrói a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Então nós vemos aí que os ecos dos profetas, eles ecoaram nas suas épocas, no seu tempo, e esse eco ainda também ecoa nos nossos dias. E a função do verdadeiro profeta, do ministro do Evangelho, é continuar pregando a palavra de Deus, trazendo a lume, tudo o que está acontecendo, o pecado que tem entrado da igreja, a vaidade, a prostituição, o adultério. Todas essas mazelas precisam ser combatidas por meio da pregação e do ensino da palavra de Deus. Deixarmos de ser pessoas egoístas, porque assim como no meio do povo de Israel existiam pessoas desassistidas, pessoas pobres, nós ainda temos, nos dias atuais, e como temos, pessoas que muitas vezes estão no seio da igreja, passando fome, vivendo na pior situação que um ser humano pode viver, muitas vezes não tendo dinheiro para comprar um medicamento, não tendo dinheiro para pagar uma conta de luz ou uma conta de água, completamente desamparados. E a igreja, irmãos, a comunidade cristã, ela tem que tomar uma atitude, ela tem que se responsabilizar por essas pessoas, ajudá-las, ajudar não só espiritualmente, mas socialmente, ajudar essas pessoas a sair daquela situação de miséria, dando oportunidade para que aquelas pessoas venham também trabalhar, produzir a sua renda e conseguir também uma forma de sobrevivência. Então, nós vemos aí muitas pessoas desassistidas, doentes, necessitadas, precisando de ajuda, e muitas vezes nós, como ministros do Evangelho, temos fechado os olhos para isso. Estamos preocupados
somente com aqueles que podem estar do nosso lado e nos oferecer alguma coisa. E isso está errado, né? Está muito errado, porque o Senhor não nos comissionou para isso, mas pregar o evangelho, ensinar e ajudar o necessitado, cuidar da viúva, do órfão, isso é papel fundamental da igreja também nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, para concluirmos, Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante seu povo. Ainda hoje, Deus continua a chamar e capacitar pessoas que estejam comprometidos com a expansão do seu reino entre os homens. Que possamos, estar atentos à voz do Senhor e a fazer a diferença entre essa sociedade, no meio desse povo que é tão corrompido, que possamos ainda ser valorizados, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos. Ok, meus amados irmãos? Falar é fácil, mas o maior testemunho não é o que você propaga. O maior testemunho é o que você realmente é, o que você vive no cotidiano. Que as pessoas possam te admirar pelo que você é, dentro e fora da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isto, quero agradecer a você que tem estado conosco, que Deus venha abençoar grandemente a tua vida e que, se for a vontade do Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.